Bom dia, mais um domingo. Gostaria de agradecer a você que está conosco nessa manhã, agradecer a Deus que permite que mais uma vez estejamos juntos. Foi mais uma semana difícil, mais uma semana de perdas, mas também uma semana de curas. Que o Senhor continue nos proporcionando a alegria de poder viver ao seu lado, consolando os corações daqueles que perderam entes queridos e que sigamos firmes no propósito de amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao nosso próximo e fazer com que a nossa vida aqui tenha um equilíbrio para que as pessoas possam perceber que há um Deus, Criador dos céus e da terra, que é Salvador, que é Senhor sobre todas as coisas e que está no controle de tudo. Pai amado, muito obrigado por mais um dia, obrigado por esse domingo, obrigado porque o Senhor tem nos coberto com sua paz, sua serenidade. Obrigado também pela saúde daqueles que têm, pelo ar que respiramos, aqueles que têm a possibilidade hoje de poder contar com isso. Continua curando aqueles que estão enfermos nos hospitais, exatamente com a falta desse ar tão necessário para a vida. Que o Senhor possa aliviar os pulmões daqueles que foram acometidos dessa tão terrível peste. Que o mal que se abate sobre a nossa cidade, o nosso estado, o mundo, possa ser dissipado. Que a tua igreja compreenda o real propósito em tudo isso. E que possamos continuar seguindo nossas vidas com equilíbrio, que as nossas mentes estejam voltadas para o Senhor, que o nosso corpo seja bem cuidado, que as nossas emoções sejam controladas e que o nosso espírito esteja sempre ligado ao Teu. Obrigado por tudo. Abençoe nossas atividades de hoje, nossa programação de hoje. Abençoe aqueles que estão em outros estados também nos assistindo. Cuida de cada um nesse dia. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o desejamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão,
nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Oh, 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 oh. Ele entrou na casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o desejamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra, tome um lugar de honra. Agradecemos mais uma vez ao Senhor por poder estar juntos, e eu gostaria de compartilhar com você hoje uma fórmula simples, mas que pode trazer à nossa vida o que realmente precisamos. Nós somos dotados de espírito, somos dotados de mente e temos um corpo em que, quando todas essas coisas estão em equilíbrio, nossa vida passa a ser normal. Basta desequilibrar uma delas e a gente perde a noção e o rumo das coisas. Se não houver um trabalho conjunto desses três elementos, nós terminamos por sofrer, porque não estamos cuidando da forma correta de cada um deles. As três forças que movem o ser humano: o espírito, que comanda a vida; a mente, que controla emoções e sentimentos; e o corpo, que é o depósito de tudo isso, a descarga também, né? E que muitas vezes sofre porque os outros dois elementos estão em desequilíbrio. É importante a gente compreender que o corpo humano, e quando a gente trata de corpo como cristãos, a gente sempre precisa entender que o nosso corpo é a morada do Espírito Santo. E existem teorias, existem
muitas informações, existem também algumas preocupações, existem muitas pessoas que acham que não se deve dar tanta importância ao corpo, mas eu acredito que quando Deus fez o homem, Ele fez o corpo, primeiro o corpo. Ele tirou do pó da terra e depois soprou o fôlego da vida. Para entendermos que é necessário que haja um cuidado constante. Quando o homem pecou, esse corpo foi se tornando debilitado, exatamente devido ao desequilíbrio, não só espiritual, com a perda do relacionamento com Deus, mas as emoções e os sentimentos ficaram em desequilíbrio exatamente porque o Espírito de Deus já não era mais parte tão integrante do ser humano naquele momento. Ele simplesmente resolveu se afastar. E por conta disso, muitas outras coisas vieram. E eu queria que nessa manhã nós tivéssemos também um aparado geral daquilo que a gente vê hoje como cuidar do corpo. E nós, como eu conheço muito pouco de anatomia e de outros detalhes do corpo humano, o nosso convidado vai falar um pouco melhor sobre isso. Erivelton, fale aí, meu irmão. Olá, amigos. Eu sou o professor Erivelton Almeida, sou profissional de educação física formado pela Universidade Federal do Amazonas há cerca de 20 anos e também sou membro da Igreja Ativa. Gostaria de conversar com vocês a respeito da importância da prática de atividades físicas regulares para a melhora da qualidade de vida, bem-estar físico e mental e também para a melhora da saúde de vocês. Bom, para entendermos mais sobre os benefícios da prática regular de atividades físicas no nosso corpo, eu fiz um resumo e vou conversar com vocês a respeito de 5 deles. O primeiro é o maior controle do peso corporal e também a diminuição do peso corporal. O segundo é consequência do primeiro, onde a diminuição do peso corporal proporciona melhores níveis de colesterol no sangue, favorecendo para que haja uma menor possibilidade de você adquirir doenças ligadas ao sistema cardíaco, doenças como diabetes, hipertensão arterial e a própria obesidade. Terceiro, a maior resistência muscular, proporcionando também um maior fortalecimento nos ligamentos, favorecendo para que você tenha uma menor possibilidade de doenças ligadas às articulações. O quarto seria uma melhora no sono, prevenindo contra a ansiedade e também contra a insônia. O quinto seria o alívio no estresse, uma vez que a prática regular de atividade física faz com que o organismo libere uma substância chamada serotonina. Esse é um hormônio conhecido como hormônio do bem-estar. Isso faz com que você se sinta bem logo após uma sessão de atividade física. Bom, para resumir, esses 5 efeitos que a prática regular de atividade física proporciona no nosso corpo, eu gostaria de lembrar de uma frase que é muito comum na educação física, que diz assim: mens sana in corpore sano, ou seja, mentes sãs sobre corpos saudáveis. É justamente isso que a gente percebe ao avaliar esses 5 efeitos que foram mencionados. Eles são efeitos proporcionados para o corpo e para a mente. Isso faz com que nós cheguemos à conclusão de que a prática regular de atividade física, além de preparar o nosso organismo, melhorar as nossas capacidades físicas, elas proporcionam esse bem-estar corporal,
né, em equilíbrio com o bem-estar mental. Essa é a ideia que eu trago para que vocês cuidem mais do corpo através da prática de uma atividade física regular, para que vocês tenham uma mente mais tranquila, tenham uma qualidade de vida melhor. No próximo vídeo nós vamos conversar a respeito de como seria essa prática de atividade física regular. Até mais! Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. E o teu amor é como a doce água que vem a mim, como em meio a um deserto. Como o orvalho que desce em plena terra seca e dela faz surgir verdes pastos. Como o orvalho que desce em plena terra seca e dela faz surgir verdes pastos. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és. Vê como é importante a prática regular de atividade física é importantíssima para nós, que muitas vezes vivemos vidas sedentárias, nem nos preocupamos com aquilo que Deus nos deu para cuidar de uma maneira tão especial. Nós somos responsáveis por esse corpo, mas esse corpo também precisa atingir um nível de imunidade que é necessário para um bom desenvolvimento durante a nossa vida aqui na Terra. Deixa o Erivelto falar mais um pouquinho sobre imunidade corporal. Bom, durante esse período de pandemia, você deve ter ouvido bastante falar de alguns termos como a imunidade baixa, imunidade de rebanho, sistema imunológico, enfim. Para entender mais sobre imunidade corporal, nós recorremos à biologia, que traz como conceito de imunidade corporal o aumento da capacidade do nosso organismo de proteger contra a entrada de determinadas doenças. Enfim, para garantir essa boa imunidade corporal, é preciso que nós tenhamos uma atenção muito especial em relação à nossa alimentação saudável e ao nosso equilíbrio corporal. Para entender mais sobre equilíbrio corporal, basta que nós pensemos no oposto, que seria o estresse corporal. Então, para obter um melhor equilíbrio corporal, nós temos que ter uma atenção especial para a melhora das nossas capacidades físicas, de força, de resistência, agilidade, velocidade, enfim. Isso tudo compõe a melhora do nosso condicionamento físico corporal. Para que a gente possa melhorar o condicionamento físico corporal e possa ter um melhor equilíbrio corporal, a OMS, Organização Mundial da Saúde, recomenda que seja praticado pelo menos 3 sessões de atividades físicas ininterruptas por semana. Isso não impede que nós também sejamos adeptos de 4 ou 5 sessões semanais. Aí entra o papel do educador físico de prescrever da melhor forma possível essas sessões. De que forma? Através de uma avaliação física, onde ele busca informações, o máximo de informações sobre o indivíduo, né? Onde ele vai saber, por exemplo, se você foi fumante, tem algum problema de articulação, de coluna vertebral, enfim. Para ter um diagnóstico, para ter uma descoberta se há algum impeditivo
quanto a qual sessão de treino, qual a modalidade ele vai indicar para você. Caso não tenha nenhum impeditivo, certamente o mais lógico é começar com atividades físicas moderadas, como por exemplo uma caminhada de 30 minutos, sendo que adotando um ritmo leve, no máximo moderado. E com o tempo, conforme você vai se adaptando a essa atividade, você vai aumentando o ritmo ou aumentando o volume, ou até experimentando treinos intervalados de corridas seguido com a própria caminhada, ou seja, 1 minuto de corrida com 3 minutos de caminhada, 1 minuto de corrida com 3 minutos de caminhada, que seria a recuperação. Com o tempo você pode usar e aumentar o tempo de estímulo, 2 minutos de corrida por 3 de caminhada, 2 minutos de corrida, ou até diminuindo o tempo de intervalo, 2 minutos de corrida com 2 minutos de caminhada, até você conseguir evoluir, quem sabe, para fazer 30 minutos de corrida, que é uma atividade mais intensa do que a própria caminhada. Enfim, o importante é que você tenha uma atividade e adote uma forma progressiva de aumento de intensidade, assim você vai estar sempre mantendo um bom nível de condicionamento. Por hoje é a dica que eu tenho. Cuidem-se e até a próxima. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Minha casa seremos ao Senhor. Josué 24:15. Em Deus ponha confiança e nada temerei. Salmos 56:4. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Em Deus ponho minha confiança e nada temerei. Salmos 56:4. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Esses tempos de pandemia trouxeram, assim, acho que numa grande parte dos seres humanos, momentos de transtornos, falta de lucidez, desequilíbrio. E são tantas emoções e sentimentos que foram extravasados da forma errada, que nós muitas vezes pensamos: como atingir um equilíbrio mental para passarmos por tudo isso sem sequelas? É importante a gente compreender que a Bíblia fala de muitas coisas e existem muitos profissionais hoje, sejam conselheiros, pastores, psicólogos, psiquiatras, que nos ajudam também no sentido de usar a sabedoria do alto para que a gente possa enfrentar tudo isso de uma forma que agrade a Deus. E além do cuidado com o corpo, é bem necessário, se faz necessário também o cuidado com a mente. Queria que a gente ouvisse agora a Carol, que tem alguns recadinhos que são simples, mas que nos ajudam em momentos tão difíceis.
chamo Caroline Reis, sou psicóloga e quero compartilhar com você como cuidar da sua mente no momento que a gente está vivendo agora. A pandemia ela vem trazer 3 momentos muito significativos: isolamento social, o medo de adoecer e o medo de algum familiar adoecer e o medo de perder alguém. A gente está falando aí sobre a questão da morte. E esses 3 momentos eles trazem um estresse muito significativo emocionalmente, psicologicamente. Então é inevitável que você em algum momento tenha alguma alteração de humor. Alegria, tristeza, medo, preocupação, raiva. E o que é importante nesse momento? Você não precisa fingir que nada está acontecendo. Você precisa acolher aquilo que está acontecendo. Então, sempre que você perceber o seu humor mudando, alguma instabilidade, encare isso, acolha. Eu estou me sentindo dessa maneira, porque isso vai auxiliar você a fazer o próximo passo, que é muito importante: cuidar. E cuidar tem a ver com, muitas vezes, eu compartilhar o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando com um amigo, ou eu procurar um profissional para que possa me ajudar a gerenciar isso que eu estou sentindo, ou também estar realizando algumas atividades que vão me auxiliar a desfocar a atenção sobre aquilo que eu estou sentindo. Porque nesse momento, abre aí espaço para alguns pensamentos pessimistas, pensamentos negativos, e isso acaba aumentando esse estado de instabilidade emocional. Um outro ponto também que é importante é a construção de uma rotina funcional. Evitar muito estímulo negativo sobre o que está acontecendo, sobre as mortes, sobre o adoecimento. É importante, porque quanto mais estímulo eu tenho, mais sobre estado de alerta eu fico, e quanto mais em alerta eu posso entrar nesse quadro que é mais ansioso ou mais depressivo. Então, evite esse muito estímulo, diminua um pouco mais e comece a estimular a sua mente com outras atividades, como leitura, como livros, séries, quem trabalha em home office com o trabalho, estudo, aprender algo novo, construir essa rotina, isso é muito importante. Atividades físicas também auxiliam bastante, porque tem um aumento aí de dopamina, serotonina, que são hormônios importantes para o prazer, tá? Uma outra questão também que vai auxiliar bastante nesse estado de estar mais tranquilo e cuidar da sua mente são algumas atividades como meditação, relaxamento, mindfulness ou até o processo da oração, porque elas trazem esse estado de maior tranquilidade, de você de propósito se colocar num estado de mais segurança. Espero que essas dicas possam auxiliar você para que você possa estar cuidando a cada dia um pouquinho mais da demanda que você começa a perceber no seu humor, na sua mente, e conseguir gerenciar cada vez mais o que acontece. Uma coisa que é muito importante é que equilíbrio emocional não significa eu estar 100% bem, mas o equilíbrio emocional ele vem de eu saber gerenciar as minhas emoções, saber gerenciar os pensamentos que acabam acontecendo pelas circunstâncias que eu acabo sendo exposto. Tá bom? Espero que isso tenha ajudado você. Até mais. Eu olhei pra você, o meu coração sorriu, mergulhei, me entreguei, hoje eu sou teu. Eu nunca vi alguém tão puro, eu nunca vi alguém tão lindo, eu nunca vi um amor tão sincero, meu coração te entrego por completo. O nome do meu rei é Jesus, o nome do meu amado é Jesus, o nome do meu rei é Jesus, o nome do meu amado é Jesus. Eu nunca vi alguém tão puro, eu nunca vi alguém
irresistível, Ele é o meu amigo, Ele é meu amado Jesus. E não há joelho que não se dobre, não há coração que não se renda. Ele é irresistível, Ele é meu amigo, Ele é meu amado Jesus. O nome do meu rei é Jesus. O nome do meu amado é Jesus. O nome do meu rei é Jesus. O nome do meu amado é Jesus. O nome do meu rei é Jesus. O nome do meu amado é Jesus. O nome do meu rei é Jesus. O nome do meu amado é Jesus. Algumas dicas simples, né, de como cuidar do corpo, como cuidar da mente em momentos tão difíceis. E às vezes cansaço, medo, tensão nos dão a sensação de desânimo. E acabamos por ficar doentes exatamente devido às circunstâncias e situações ao nosso redor. Os lugares talvez mais desalentadores, não que sejam, mas que as pessoas consideram, são exatamente os hospitais. Mas os hospitais têm a propriedade de tratar de doentes e uma grande maioria sai curado. Mas os problemas com corpo e mente são, às vezes, consequência de um outro elemento que deve também estar em equilíbrio. O corpo deve estar equilibrado, a mente deve estar equilibrada, mas o espírito também é importante nesses momentos. Talvez o elemento mais importante, porque a Bíblia diz que toda a nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. E quando os nossos pensamentos não estão voltados para aquilo que é positivo, nós terminamos desencadeando uma série de emoções e sentimentos negativos e o nosso corpo termina se debilitando porque a imunidade vai perdendo o seu valor. Não há uma fórmula pronta, eu não vejo assim uma fórmula pronta para você dizer assim, como é que a gente equilibra espírito, mente, corpo, trabalhar corretamente, mas a gente, com a ajuda das escrituras e com a ajuda de profissionais, cada pessoa, na sua especificidade, consegue traduzir tudo isso num bom equilíbrio. Isso não quer dizer que, mesmo equilibrado, você não vai ficar doente. A doença faz parte do ser humano, porque basta uma falta de uma vitamina, a falta de uma proteína ou qualquer outra coisa para que o corpo não funcione da forma correta. Mas a gente pode evitar e pegar doenças de uma forma mais leve. De qualquer forma, o cuidado com o espírito é fundamental. E esse precisa ser alimentado constantemente para tornar a vida mais positiva. Porque é assim, de onde é que vem a gratidão? De onde é que vem a generosidade? De onde é que vem compaixão? De onde vem misericórdia? De onde vem amor ao próximo? De onde vem paixão pelo que se faz? De onde vem paixão pela vida? De onde vem a autoestima? Tudo isso é um equilíbrio
espiritual que você tem que ter para que essas coisas sejam desenvolvidas na sua vida. Você vai amar mais, você vai sorrir mais, você vai vibrar mais, você vai abençoar mais, você vai brincar mais, você vai cantar mais, ajudar mais. E dessa forma você vai estar crescendo saudavelmente. Manter um espírito positivo é muito importante, apesar de que nós vivemos em tempos tão difíceis, né? E não nos voltamos para aquilo que é importante. A gente está direcionado para resolver determinados problemas e esquecemos de coisas que são importantíssimas na nossa vida. E uma dessas coisas importantíssimas na nossa vida, e que a gente sempre aprendeu pelas Escrituras, é: entrega primeiro o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, eu vejo como um equilíbrio, além da mente e do corpo, você tem que ter um equilíbrio espiritual. E isso se traduz com dois elementos fundamentais. Um são os pensamentos e o outro é a fé. Acredito que esses dois elementos são primordiais para um equilíbrio espiritual. Claro, existem outros elementos, mas esses acredito que são aqueles que tornam os seres humanos mais positivos e mais equilibrados. Por falar em pensamentos, assim, a maneira como pensamos dirige toda a nossa vida. Provérbios 4, 23 é um versículo muito conhecido, as pessoas recitam de todas as formas, em todas as versões, mas ele sempre fala a mesma coisa. Tem uma versão que diz: sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Outra versão diz assim: guarda os teus pensamentos, porque são eles que comandam a sua vida. De qualquer forma, como filhos de Deus, os nossos pensamentos devem estar guardados em Deus para a gente poder ter um equilíbrio espiritual, especialmente nos momentos mais difíceis da nossa vida. Porque às vezes na alegria a gente esquece um pouco, né? Não só de agradecer, como também de clamar ao Senhor. Eu nunca vi um tempo de tão grande clamor na igreja, nas residências, nos hospitais, nos órgãos públicos, em todos os outros setores, em todos os setores da sociedade, como esse, porque é um tempo de pandemia, é um tempo de desespero, é um tempo de doença, é um tempo de desequilíbrio. E as pessoas clamam. E a Bíblia diz: se o aflito clamar com sinceridade do coração, eu atendo, diz o Senhor. Então, a Bíblia é cheia de promessas, a Bíblia é cheia de princípios que nos ajudam a estar equilibrados espiritualmente e cuidar dos nossos pensamentos. Lembra do Salmo 119, 11? Guardo as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Pecar é errar o alvo, pecar como desagradar a Deus. Então, Deus se agrada quando guardamos a sua palavra. Cuidamos dos nossos pensamentos exatamente nesses pontos. O salmista, nesse mesmo Salmo 119, ele diz lá no versículo 97, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Mas quantos de nós acorda com essa vontade? Quantos de nós acorda? Nós já acordamos às vezes pensando em o que eu vou comer hoje, o que eu vou vestir, como é que eu vou fazer que não posso sair para trabalhar. Então, a gente já acorda com esses pensamentos negativos e esquecemos de preparar o nosso espírito para a vida. Você tem tirado tempo
para encher a sua mente com pensamentos positivos da palavra de Deus. Lembra lá de Filipenses 4:8, quando ele dá o filtro dos pensamentos, o que realmente a gente pode colocar para dentro da mente e extirpar aquilo que precisa ser tirado. Ele diz: meus irmãos, vocês têm que pensar nessas coisas. E eu vou falar para você quais são. Ele diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, são essas coisas que a gente deve pensar. Mas em momentos difíceis, em momentos de desespero, parece que essa coisa não cabe na nossa mente. Ao mesmo tempo, essas coisas não cabem na nossa mente porque elas não estão no nosso espírito. E o nosso espírito não está ligado à palavra para que essas coisas possam permanecer em nós. Isso vai afetar a mente e isso vai afetar o corpo. A questão toda é: eu posso ter bons pensamentos, mas eu preciso de um outro elemento para que esses bons pensamentos surtam o efeito que Deus quer na minha vida. E esse outro elemento é fé. Nós já ouvimos falar muito de fé. As pessoas dizem: eu tenho muita fé, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé que as coisas vão acontecer assim. Alguns até mandam em Deus, ele diz assim: Senhor, a minha fé vai fazer com que esse sujeito fique curado, ou assim assado. E eu tenho duas coisas para falar para você sobre fé. E na minha fala, tente captar essas coisas. Primeiro é que na carta aos Hebreus, no capítulo 11, que fala de fé, tem um versículo que é o 6, que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem se aproxima dele deve acreditar que ele existe e que recompensa aqueles que o procuram. É bom a gente entender esse princípio, porque fé é uma entrega pessoal, é uma confiança na palavra de um Deus de que as coisas vão se realizar. Mas, como Jesus sempre dizia, vocês precisam pedir as coisas em meu nome. Mas quando Jesus orava, ele sempre dizia assim: Senhor, não seja a minha vontade, mas a tua vontade. E muitas vezes nós não estamos dispostos a esperar a vontade de Deus. Nós queremos nos adiantar para que a nossa vontade, os nossos desejos sejam realizados. Mas é uma questão de fé, é uma questão de acreditar na palavra daquele que disse que as coisas seriam do jeito que ele prometeu. Nós não sabemos esperar, porque nos desesperamos. A espera e o desespero são antagônicos. E talvez o desespero é exatamente a falta da espera. A gente não espera em Deus, que prometeu que faria ou que daria a resposta no seu tempo, no tempo oportuno, no tempo hábil, no tempo que se chama hoje ou depois. Mas Deus nos dá essa oportunidade de esperar e não nos desesperar. A fé em Jesus é uma condição básica para a salvação. E isso está implícito no versículo que todo o mundo conhece. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra,
mas tenha a vida eterna. Então aqui a gente diz que muitas vezes, né, eu tenho fé, mas a fé não é sua. A fé vem de Deus. Você primeiro precisa crer em Jesus para poder ter fé. E para crer em Jesus, o apóstolo Paulo diz assim: eu vou ensinar aqui uma coisa para você. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então, para você ter a salvação e a vida eterna, você primeiro precisa ouvir a palavra, e essa é a fé que Deus vai colocar no seu coração. Então, a fé nem nossa é Deus que permite que tenhamos. É Ele que coloca essa fé no nosso coração, para que nós tenhamos o equilíbrio espiritual, a volta do relacionamento com Ele, para que as coisas comecem a funcionar do jeito que Deus quer. Que muitas vezes a gente acha que as coisas têm que ser do nosso jeito, porque Deus prometeu que se a gente pedisse, crendo, nós receberíamos. Exatamente, mas a fé está vinculada a você acreditar na palavra daquele que disse que as coisas vão se realizar. E os seus pensamentos e a sua fé, quando eles estão em harmonia, eles produzem exatamente esse equilíbrio espiritual que precisamos e que depois vai afetar a nossa mente, porque o espírito passa as informações para as emoções e as emoções se tornam equilibradas. As emoções passam as informações para o corpo e o corpo se torna equilibrado. E passamos a desenvolver uma vida plena, um equilíbrio de mente, espírito e corpo. Então, hoje eu gostaria de concluir com uma pergunta. Você tem esse equilíbrio? Você quer esse equilíbrio? E se você quer esse equilíbrio, a primeira coisa é a fé. Volto a reiterar, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé não é o nosso pensamento positivo. É a fé que Deus implanta no nosso coração. Quando ouvimos a palavra, quando reconhecemos Jesus como Senhor, quando cremos nisso para a nossa salvação e vida eterna, isso vai afetar todo o nosso estilo de vida futuro. Então, se você ainda não fez uma decisão ao lado de Cristo, esse é o momento de começar a sua fé verdadeiramente. A fé de que todas as coisas devem ser entregues a Ele, para que Ele cuide. Ele disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Fé nessas palavras exige que a gente tenha um relacionamento com Ele, porque se nós não acreditamos nas palavras dele, nós não temos fé. Se nós não internalizamos as palavras dele, nós não temos fé. Por isso que os pensamentos são primordiais no desenvolvimento da nossa fé. Nós cremos, mas também nós devemos encher a nossa mente com a palavra. Quantas e quantas vezes você já ouviu? Meditação é importante. Os salmistas já falavam isso. Deus já tinha falado isso para Moisés, Abraão, Josué, quando ele diz: nunca te aparte desse livro da lei, antes medita nele dia e noite. O salmista diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todos os dias, ou todo o dia. Então, é importante a gente manter esse equilíbrio de pensamento. Paulo, quando fala aos Filipenses, ele diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude ou algum louvor, nisso pensai.
Como é que estão nossos pensamentos hoje? Estão equilibrados com Deus nesse aspecto? Esse é o pensamento positivo que Deus quer para nós. Esse é o pensamento que nos ajuda a esperar em Deus, a colocar a nossa fé nele. Tudo fora disso nos leva ao desespero e ao desequilíbrio. Então, espero que você tenha tirado as informações para que a equação espírito mais mente mais corpo seja uma unidade na sua vida. Se você nunca começou um relacionamento com Jesus, você pode fazer isso hoje. Entregue sua vida a Ele. Diga: Senhor, eu reconheço que o Senhor é Salvador. O Senhor veio para me limpar de uma vida de pecados. Quero entregar minha vida ao Senhor. E aqui começa a sua fé. A partir daí, a palavra de Deus vai ter uma importância fundamental na sua vida. Porque você vai começar a fazer o alimento do seu espírito com a palavra. Você vai internalizá-la, ela vai para o seu subconsciente e ela vai comandar todas as suas emoções e sentimentos. E dessa maneira, você vai ter um corpo também saudável. Mais uma vez, quero agradecer a você porque esteve junto conosco nessa manhã. Continuemos clamando, orando ao nosso Deus, para que essa nova semana que se inicia seja uma semana diferente. Nas nossas orações, possamos pedir sempre a sabedoria, a direção para os nossos governantes. Que possamos também pedir sempre que Deus esteja restaurando o nosso mundo, mas principalmente que Ele nos ensine o propósito em tudo isso. Cada um de uma maneira individual precisa aprender qual é o propósito de Deus para a sua vida nesse momento. Não deixe de meditar, não deixe de orar, não deixe de ajudar as pessoas que você sabe que têm necessidade. No que você puder, ajude. Ame, mesmo que seja em secreto. Você precisa estar constantemente com os pensamentos voltados para aquilo que Paulo nos ensina em Filipenses 4:8, que é o nosso filtro maior, para que as nossas mentes e corpo estejam funcionando também equilibradamente. Pai amado, muito obrigado por mais um domingo. Obrigado pela Tua palavra que nos ensina. Obrigado pela sabedoria que o Senhor tem dado a muitos profissionais, para que nos instruam acerca de matérias as quais não dominamos bem. E o Senhor tem colocado essas pessoas exatamente para estudar e nos ensinar. Obrigado, Senhor, porque em todas essas coisas, em tudo que acontece, quando temos Jesus no nosso coração, somos mais que vencedores. E talvez a gente às vezes nem entende a extensão desse princípio. Mas o Senhor nos ajuda a, pela Sua palavra, confiar cada vez mais no Senhor. Depositar a nossa fé naquilo que realmente é a Tua verdade absoluta e recebermos as bênçãos que advêm disso. Que possamos, Pai, estar orando uns pelos outros, que possamos reconhecer a presença do Espírito Santo em nós e alimentá-lo a cada dia,
para que nossas mentes e corações estejam equilibradas e possamos sentir as emoções corretas, exteriorizar aquilo que realmente te agrada. Possamos cuidar dos nossos corpos e possamos fazer do templo do Espírito Santo um lugar que reluz e que dá sabor às outras vidas. Obrigado por tudo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre nós, sobre nossas famílias, nossos lares, nossos amigos, nossa cidade, nosso estado, nossa nação, o mundo em geral, para que todos o reconheçam como Senhor e aceitem a Jesus como Salvador de suas vidas. Obrigado por tudo. No nome de Jesus oramos. Amém. Se meu povo que tem meu nome se humilha e ora, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei. Sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei. Sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome, então os ouvirei e os perdoarei. Sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Ouvirei e os perdoarei. Sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome, então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra, os erguerei de novo,
ainda neste tempo, como um só povo que pede por renovo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, de Jesus.